Não haverá arrebatamento sem verdadeira comunhão com Deus. Parte 1. Muitos crentes ainda se perguntam como entrar numa verdadeira comunhão com Deus. É uma busca louvável que deve ser uma realidade para os cristãos. Só que para isso precisamos, sobretudo, de Jesus Cristo. Para saber se você está em comunhão com Deus, vou te fazer algumas perguntas. Você ama a Deus tão intensamente o quanto Ele quer ser amado? Você está seguindo os seus 2 maiores mandamentos? Você ama a Deus de todo o seu ser? E o seu próximo? Você o ama como a si mesmo? Você já examinou a sua vida à luz das Escrituras para saber se você está na lei de amor de Cristo? Você sabia que não há comunhão com Deus sem comunhão com os irmãos? Você sabia que ninguém será arrebatado sem santificação? E a sua assembleia? Está seguindo a doutrina de Jesus Cristo? Se sua assembleia não está em consagração, provavelmente nem ela, nem você está em comunhão com Deus. A Igreja de Cristo deve estar vivendo de acordo com a Igreja Bíblica fundada por Cristo. Em primeiro lugar, você deve compreender que, segundo o conceito bíblico que define a Igreja de Cristo, ela não é lugar nem instituição. Somos nós, cristãos, a Igreja de Cristo. Em qualquer lugar que estivermos reunidos, ali está a sua igreja. Vamos ler o modelo bíblico da igreja fundada por Cristo e os seus apóstolos. Atos 2, versículo 40 a 47. E com muitas outras palavras, Pedro, isto testificava e os exortava, dizendo: Separai-vos desta geração perversa. Igreja significa separados, chamados para fora do mundo. Após a conversão, os crentes são chamados imediatamente à separação para com o mundo. E os seus guias vos conduzem à separação para com essa geração perversa? A comunhão com Deus se vive em santificação, em separação de tudo o que constitui inimizades contra Ele. Continuemos a leitura. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aqui lemos que os recém-convertidos são automaticamente batizados. E na sua congregação, todos são instantaneamente batizados em nome de Jesus Cristo? O batismo é importante para marcar o seu compromisso com Deus que estabeleceu o batismo. Então, este ritual participa em nossa comunhão com Deus. Batizar depois de discipular ou antes mesmo da conversão não é bíblico. A palavra diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Sua congregação persevera na doutrina dos apóstolos? Qual é essa doutrina? A comunhão dos santos,
o partir do pão, que conhecemos como ceia do Senhor, e que nada mais é do que tomar refeições, unidos em amor fraterno, pela casa dos irmãos. Também é a oração em conjunto e o estudo, meditação da Palavra de Deus. Leiamos. Em todas as almas havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Na sua congregação há temor a Deus? Na Igreja de Cristo devia haver em todos o temor a Deus, sem qual ninguém poderia ser considerado como irmão. Mas continuemos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui vemos mais um elemento da sã doutrina dos apóstolos, que deve ser praticado. A vida em comunidade de bens entre irmãos. Todo lar cristão é potencialmente um lugar de reunião da igreja local. Mesmo se não moramos juntos, nossas casas pertencem a Deus e devem estar à disposição dos irmãos, pronta à hospitalidade. Tudo o que Deus nos dá não nos pertence, é de todos da igreja. O crente regenerado não há mais noção de possessão, não há egoísmo nem individualismo na Igreja de Cristo. Lembremos que não pode haver comunhão com Deus sem comunhão sincera com os irmãos. Confira 1 João 4, versículo 12. Vamos ler. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. A sua congregação e os seus guias observam a lei do amor concernente às esmolas, ou seja, a partilha dos bens materiais. Essa prática faz parte da sã doutrina de Cristo, para que nenhum esteja necessitado na igreja. Se adquirimos um terreno, o vendemos e daremos o dinheiro em esmolas aos necessitados da igreja. Se havemos uma casa de valor, a vendemos para adquirir uma mais humilde e doamos a diferença aos irmãos pobres da igreja. Todo o supérfluo da igreja serve a Deus, através da nossa caridade. A Igreja de Cristo vive o verdadeiro amor, caridade, que decorre de uma fé viva. Esse ato de amor nos aperfeiçoa em nossa comunhão com Deus. Leiamos mais. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eles perseveravam unânimes, evangelizando todos os dias no Templo de Jerusalém, chamando os religiosos a Jesus Cristo e ao sacerdócio universal, a adoração que Deus busca, em espírito e em verdade. É por isso que está escrito, neste versículo, todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Evangelizar
é de fato uma prova de amor para com os outros, pois o Evangelho consiste em salvar almas para Cristo. Lemos também que partiam o pão em casa, ou seja, partilhavam suas refeições juntos, estando em comunhão numa permanente solidariedade. E isso contribui muito em nossa comunhão com Deus, através da nossa comunhão com os irmãos. Então, amado, amada, quando lemos o modelo bíblico da igreja fundada pelo Senhor, percebemos uma igreja de almas transformadas, que vive em uma autêntica comunhão com Deus, em permanente solidariedade, no cumprimento do sacerdócio universal de adoração, instaurado por Cristo, que consiste em servir a Deus pelo Espírito Santo e em verdade, em harmonia com a Palavra de Deus. Para saber mais sobre o sacerdócio universal de adoração que tomou o lugar do Antigo Pacto, acesse o meu estudo sobre o cristianismo religioso para entender melhor este assunto, clicando no link do comentário fixo. Se havemos luz em nossos olhos, vemos que a grande maioria das igrejas fundadas pelos homens não pratica a sã doutrina. Por quê? Porque ela vive segundo o padrão deste mundo, no individualismo. A vida mundana impede a comunhão com Deus, porque a comunhão com o Senhor depende da nossa santificação, da nossa separação e da comunhão fraternal, da partilha do pão, que são as nossas refeições em conjunto, da hospitalidade, que consequentemente glorifica a Deus através do nosso testemunho. Portanto, a comunhão fraternal é um dos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Assim diz o Senhor: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, versículo 34 a 35. Será que este mandamento de Deus está sendo cumprido? Será que o amor fraterno existe realmente na maioria das assembleias de hoje? Se somos honestos, temos que admitir que há algo de errado com esse cristianismo que cultua segundo o antigo pacto, e não em espírito e em verdade, como Deus busca. Inevitavelmente, isso conduz o crente a esfriar o amor por Deus e pelo próximo, impedindo a comunhão com Deus e com os irmãos. E por que hoje é diferente da igreja bíblica? Você já se fez essa pergunta? Quando questionamos os guias religiosos sobre isso, as suas respostas são: a igreja bíblica cultuava pelas casas por causa da perseguição. Ou então, os tempos mudaram. Mas será mesmo? Será que eles ignoram o sacerdócio universal instaurado por Cristo? Ou será que eles encontraram no antigo pacto um meio de lucrar com o nome de Deus?
Será que não são desculpas de pura sedução dos corações que se acomodaram com a tradição religiosa dos homens? Quanto à perseguição, a palavra nos revela que, assim que nasceu a Igreja de Cristo, no dia de Pentecostes em Jerusalém, imediatamente ela foi regenerada pelo batismo do Espírito Santo, que a conduzia a adorar em espírito e em verdade, se reunindo em amor fraternal pelas casas, como uma grande e verdadeira família, e sobretudo com temor a Deus. Então a Igreja se reunia pelas suas casas antes de ter começado a perseguição. E quanto aos tempos que teriam mudado, esta desculpa não tem sentido nem respaldo bíblico, porque a Igreja de Cristo não tem relação secular, ou seja, a Igreja de Cristo não evolui com o mundo, mas já que ela é luz do mundo e sal da terra, é o mundo quem evolui com ela. Além disso, mesmo se os tempos mudaram, a palavra de Deus não mudará jamais, porque é imutável. Enquanto o Espírito Santo convence a muitos da verdade, aliviando-os do sistema religioso para seguir a Cristo e fazer a sua vontade, outros são tão condicionados pelo sistema tradicional religioso que apostasiam da fé, ignorando a voz de Cristo que os chama para fora. Mas leia a consequência disso na parábola de Jesus Cristo sobre as 10 virgens, em Mateus 25, versículo 1 a 13. 5 eram loucas e 5 eram sábias. 5 serão arrebatadas, mas 5 continuarão na terra. Para entender por que isso, acesse a parte 2 desse estudo. Mas antes de tudo, espalhe o Evangelho, se inscreva no meu canal, curta e compartilhe com os irmãos. Shalom.